Louvado seja o Senhor. Eu tenho tanta gratidão em Deus, irmãos. Conviver ao lado do pastor Luiz Hermínio me deu... Eu digo conviver, me deu como se eu não convivesse mais. Eu convivo, mas é que eu não moro mais em Itajaí hoje. Mas tanto aprendizado, mais do que saber, é experimentar coisas. Mas é preciso entender. Adão, ele tinha uma informação sobre a morte. Ele não tinha um conhecimento da morte. Adão, ele tinha uma palavra de Deus que dizia para ele que se ele tocasse naquela árvore, ele ia morrer. Então, se ele seguisse a orientação de Deus, se ele cresce na palavra de Deus, ele não tocaria. Se ele não tocasse, ele ia experimentar a palavra de Deus para a vida. Mas se ele tocasse, ele também ia experimentar a palavra de Deus para a morte, porque é o que a Bíblia dizia. Só que ele tinha uma informação sobre a morte, ele não tinha um conhecimento sobre a morte. Você imagina, irmão, se Deus chegasse para Adão e dissesse: Adão, está vendo essa árvore? Se você comer dela, você morre. Mas como você não sabe o que é morrer, como você não tem um conhecimento dessa experiência, eu vou deixar você dar uma mordida aqui, e você vai morrer por 3 dias. Pois eu vou te devolver ao estado original, só para você saber do que eu estou falando. Você acha que se Deus desse a possibilidade dessa experiência para Adão, Adão algum dia mais ia comer? Nunca mais ele ia comer. Por quê? Porque ele não teria só uma informação sobre a morte. Ele teria um conhecimento daquela palavra que Deus falou sobre a morte. Mas como Adão, ele não tinha um conhecimento da morte, ele não tinha uma experiência daquela palavra de Deus, ele só tinha uma informação. Então ele não creu o suficiente. E ele teve que experimentar a palavra de Deus ao contrário. Teve que experimentar a palavra de Deus pela morte. Quando ele morreu, a tragédia foi tão grande que nós estamos até hoje aqui, irmãos, por milhares de anos, com o mundo caído, com enfermidades, com um corpo que envelhece, que não suporta viver muitos anos, que vai para debaixo da terra, com todas as noias e medos e temores que temos. Tudo isso é resultado da queda adâmica. Todas as disfunções climáticas e tudo isso. Foi muita tragédia. O que eu quero dizer com isso? Eu estava falando de muitas coisas que eu experimentei a partir de andar perto do pastor Luiz. É que nós temos muitas palavras de vida, nós temos uma informação sobre elas, nós não temos o conhecimento delas. É por isso que a gente não entra. Agora, se o conhecimento da palavra que operou em morte nos trouxe o que nos trouxe, o que será que não nos está reservado se a gente crê na palavra de vida e conhecer a palavra? A gente tem uma informação sobre a palavra da vida. A gente não a conhece, não tem uma experiência. Então a gente, por exemplo, a gente prega sobre vida em abundância. Hoje não tem um conhecimento disso. A gente tem uma informação sobre bem-aventurado é dado que receber. A gente não tem um conhecimento, porque não tem fé suficiente para entrar nessa palavra. Porque o contrário fala mais conosco do que a própria verdade. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se do meu interior ainda não flui rios de água viva, é porque eu não creio em Jesus, como diz as Escrituras. A minha Lulu, ela sempre foi um desafio para mim, porque ela nunca teve
esteve conectada com grandes revelações. Para ela, está escrito, está bom. Não precisa, já está escrito, pronto. Viva do que está escrito e está resolvido. Então, e as pessoas sempre querem que ela pregue para as mulheres. Eu disse, eu não posso. Por quê? Porque senão vão matar as mulheres. Porque eu vou ter que ficar 1 hora pregando para uma mulher. Eu vou ler o versículo que diz que a mulher tem que ficar quieta. E depois eu tenho que ficar 1 hora pregando para convencer ela, usar vários exemplos, teorias e tal. Eu calo a minha boca só porque eu li esse versículo. Então, se a Bíblia manda eu calar, Deus não precisa me argumentar mais nada para me convencer. Já está escrito, é o suficiente para mim. Eu vivo disso. Se a gente viver do que está escrito, irmão, ponto. E a gente muitas vezes tem que aprender com ela, que vive só o que está escrito. Porque se creres em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, eu estou apavorado que tem um silêncio aqui que está me assustando. Tem um silêncio aqui. Assustando nós, Rodrigo. Mas tem um silêncio que grita, não é? Olha, sabe uma das coisas, uma das diferenças que entre a mulher sábia e a mulher que não é sábia? A tola, irmão, perturba o marido quando fala. A sábia perturba o marido quando cala. O silêncio da sábia incomoda mais o marido que o muito falar da tola. E o marido que tem mulher sábia aqui sabe. Ele chega todo empolgado com o negócio para falar para ela. Rapaz, aquilo dá um negócio na gente. Não, fala que não gostou, briga, faz alguma coisa então. Mas aquele silêncio, tem um silêncio assim que ele confronta mais do que qualquer outra coisa. Não é verdade? Vamos abrir a Bíblia, gente? Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Esqueci de falar do livro. Saiu um livro agora, irmão. Um tal de Juscelio de Souza. Um livro sobre família. Família, sua origem e seu destino. Tem uns errinhos de português nele. É só para provar que é meu mesmo. Para ninguém dizer que foi o Jacques que escreveu. Mas esse livro aqui já temos recebido alguns retornos ou feedback, como você achar melhor. E cremos que pode abençoar muito sua vida, sua casa, e também ser nas suas mãos uma ferramenta. Uma ferramenta. Porque, ele é um livro que fala os princípios da família, sua origem e seu destino. Origem e destino está totalmente conectado. Deus anuncia um fim desde o começo. Alguém disse o seguinte: felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade é um lugar para onde você volta. Quem tem um lugar para voltar tem felicidade. Por isso que Jesus diz: vim ao mundo, vim do Pai ao mundo, agora volto para o Pai. Jesus, ele veio porque eles tinham um lugar para voltar. Família, sua origem e seu destino.
Você nasce de uma família. Depois que você casa, sai de casa para casar, você está sendo enviado. Seu destino é a sua origem. Iniciar uma família. Você agora vai começar algo da onde você foi começado. E aonde não tem conexão geracional, não tem reino. Pode ter igreja, mas não tem reino. Depois, se você quiser adquirir, a Bárbara mandou trazer 2 containers. Foi, Bárbara? A Bárbara é cheia de fé. Ela disse, não, o pastor traz bastante. Que pode ter pastor que quer levar para a igreja, para vender, eu não sei o que. Eu digo, tá bom, Bárbara, seja conforme a tua fé. Mateus capítulo 18. Obrigado, Senhor. Vai ter comida depois aqui. Tá, mas vai ter a cantina também ali atrás, né? A comidinha da voz do Lu e tudo mais. Quanto é que é o prato, Rodrigo? É buffet livre ou é por peso? É prato feito, é? Mas o mistério é grande, né? Irmão, comemos um feijão tropeiro ontem. Meu Senhor da minha glória. Meu Jesus dos crentes. Olha, pensa num negócio. Eu que só estou com uma meia dúzia de dente na boca, que o pessoal foi tirando um pouco para fazer um implante, negócio. Estou igual aqueles frango assado, todo costurado por dentro. Para comer está horrível, para rir está pior ainda. E ainda para ajudar. Rodrigo, tu está ainda para ajudar, Rodrigo? Eu tive que tomar antibiótico, anti-inflamatório, as coisas. Baixou minha imunidade, me estourou tudo aqui. E eu não pude fazer podia passar a lâmina. Aí tirei a barba, tive que deixar um bigode horrível, uma coisa que eu nunca tinha deixado. O pássaro pousou no fio, pai, eu não pude mexer. Aí aconteceu, tivemos um café agora em Campinas, e bem nesse café que eu estava com esse dito bigode, veio uma agência de mídia para dar uma cobertura. Então bateram todo tipo de foto que nunca tinham batido, me filmaram de todo tipo de lado que nunca tinha me filmado. Bom, todos os grupos de WhatsApp que você imaginar era só meme, era minha foto do Silas Malafaia antigo, era cara. Não perdoaram mesmo, passei um cortado e ainda estou passando. Ainda estou passando. Mas a minha Lulu sempre dizendo, não amor, tá bem, tu tá bem. Tu tá bem lascado. Aí eu fico rindo igual um bobo, com os furos tudo aparecendo. Aí quando eu falo, eu lembro que quero rir de lado. Aí não adianta mais. Graças a Deus, irmãos, que nos fez livre. O Senhor tem... Aí dos irmãos... Chegaram a mandar no inbox ali naquele negócio. Pastor, a gente ama, mas esse negócio não ficou bem aí. Ou se pastor é bênção, mas esse bigode aí não sei, acho que era melhor repensar. Eu digo, irmão, pode ficar tranquilo que eu tenho bom senso. É porque realmente eu estou machucado, que não posso. E tem espelho aqui em casa, fica tranquilo. Oh, Deus ajuda. Capítulo 18. Versículo... Deus. Versículo 18. 18. Te damos graças, Senhor, pelo teu bom Espírito em nós. Nos dá reverência, temor, para desfrutarmos da tua liberdade, Senhor. Nos guia. Eu queria, como esse café, é um café designado para pastores, líderes. Aliás, o pastor Rodrigo, agora eu lembrei, Soraya, de verdade. Às 14 horas nós vamos ter uma mesa aqui só com pastores e pastoras. Aí somente com os pastores e as pastoras. Um período de comunhão, de conversação. Então se você puder almoçar aqui, você que é pastor, você que é pastora,
e não ir, querer ficar à tarde, nós já vamos emendar. 14 horas já começa. A gente não tem o nosso tempo de perguntas e respostas, um período de mútua edificação. Amém? Versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Uau! Pensa em algo poderoso que está sendo falado aqui. Se a gente crê como diz as Escrituras, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo que se dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Um dos maiores desafios, irmãos, de pastores, pastoras ou líderes, é a gente se acertar no assunto unidade. Porque tem coisas que a gente concorda fortemente na nomenclatura, no título, no tema. Mas quando sai para operar aquilo que a gente concorda, a gente acaba se esbarrando como cão e gato e brigando por causa daquilo que a gente levanta como uma bandeira de concordância. Tentar explicar melhor sobre isso. Nunca que você vai chegar numa mesa, numa roda de mesa de pastores e dizer assim, que a igreja, ela precisa andar em santidade, a igreja deve andar em santidade. Ninguém vai discordar 1 centímetro sobre isso. Agora, o que cada pastor pensa sobre santidade, aí, meu irmão, aí você vai encontrar muitas contrariedades. Você vai encontrar pastor que vai dizer que santidade é uma saia grande, um cabelo comprido, é um terno, uma gravata, porque a gente não tem discordância num tema, a gente não tem discordância em determinadas nomenclaturas, e porque a gente concorda em tese, a gente não consegue imaginar que quando sai para operar, trabalhar aquilo, a gente vai brigar. Porque uma coisa é eu concordar no tema, outra coisa é o que eu penso sobre. E unidade sempre é uma palavra-chave entre os pastores. É muito comum, se eu posso chegar numa cidade que tem 30 pastores, se você falar com o pastor número 1 sobre unidade, ele vai dizer, olha, já tentei, mas aqui nessa cidade os pastores não andam em unidade. Eles não querem unidade. Você vai falar com o número 2, ele vai dizer o seguinte para você: os pastores aqui nessa cidade, eles não querem unidade. Os pastores aqui não andam em unidade. Pastor número 3, ele vai falar a mesma coisa. Quando você chegar no 30º, é 30º, está certo? No 30? Quando você chegar no 30, para não errar, você vai ouvir a mesma coisa. E você vai perceber que naqueles 30 pastores da cidade, todos eles acreditam que ele quer unidade, mas o restante não quer. E o do lado dele pensa a mesma coisa sobre ele. É muito interessante. Na igreja não funciona muito diferente. Eu acredito que o problema é o outro. Quando se trata de unidade, mas tem um pensamento intrínseco, que unidade, no fundo, é aquela que todo mundo concorda comigo. Só que a Bíblia, Jesus começa a traçar, antes dele falar sobre o conceito de unidade, ele começa a tentar mostrar sobre o poder da unidade.
Primeiro ele fala, mamãe, nós vamos precisar de ajuda. Se não dá para o bebê ficar mais frente, fica um pouquinho mais lá. Porque senão eu vou me distraindo. E olha que ela está pregando, brincando, está feliz, né? Quem está atribulado sou eu. Daqui a pouco eu vou dar o microfone para ela, que ela está bem, ela está no espírito. Ela está pregando mais do que nós todos juntos, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Eu sempre digo, irmão, que o Espírito Santo não se atrapalha com essas coisas. Quem se atrapalha é o pregador. O Espírito Santo está tranquilo, feliz. Mas a mãezinha sabe lidar bem com isso e nos ajuda. Primeiro Jesus vai falar do poder da unidade. Primeiro ele fala do poder que eu tenho em mim, como um sacerdote. E se eu ligar na terra, o céu responde. Se eu desligar na terra, o céu responde. Aí Jesus diz sobre o poder, essa autoridade que eu tenho. Segundo momento ele vai dizer, sabe como que funciona essa chave? Porque primeiro ele fala sobre uma chave de autoridade, de você fazer algo na terra e o céu responder. Daqui a pouco então a gente perguntar, Senhor, mas o poder da chave eu já sei. Como que usa essa chave? Vou mostrar para você como que usa. Quando 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa, uau! Então quer dizer que essa chave poderosa, ela funciona quando há uma unidade. Quando eu aciono a lei da concordância, que é super poderosa, que chega a dizer que se eu concordar acerca de qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa vos será feito. Agora eu pergunto, é assim mesmo? Se eu e o pastor Rodrigo também, Deus força de Rodrigo, eu e o pastor Rodrigo, se nós concordarmos acerca de qualquer coisa, vos será feito. Irmão, será que qualquer coisa é qualquer coisa mesmo? Então nós vamos entrar em concordância. Eu vou pegar o pastor Rodrigo aqui do Mevan. Nós vamos entrar em concordância que todos os membros da igreja ali da outra rua vão vir para nós. E isso vai ser feito, porque nós vamos concordar. Tá ligado? Tá ligado. Você acha que isso funciona? Bom, mas está descrito o seguinte, que se a gente concordar acerca de qualquer coisa, vos será feito. Versículo próximo. 20. Porque aonde estiverem 2 reunidos em meu nome, ali eu estou. Uau, então quer dizer que a concordância que funciona é aquela que Jesus pode estar no meio. Então quando for concordar a lei da unidade, ela parte do princípio, se o que eu estou concordando, se Jesus pode estar no meio. Um dia eu estava numa roda de mesa de pastores, e quando entrou no assunto sobre intimidade de casal, segundo aquele pastor, para ele o seguinte, entre 4 paredes, o que vale é a concordância. Se o casal está em acordo, tudo bem. Se olha que lindo, achei maravilhoso isso. Agora importa pensar, irmãos, se aquilo que o casal concordar dentro de 4 paredes, Jesus pode estar no meio. Porque a lei da concordância, que é legitimada, é aquela lei da concordância que ele pode estar no meio. Só que a lei da unidade, a lei da concordância é poderosa. E como que você aciona a lei da concordância? Como que você aciona a lei da unidade? É aquela que 2 ou 3 pessoas decidem fazer aquela oração e dizer, está ligada. Já quando a gente está falando para pastor, poderia usar muitos exemplos, mas vamos usar. Vamos comprar agora um terreno bem grande, para construir um prédio grande. Está ligado, nós vamos orar e vamos concordar. Quando Jesus está trabalhando, irmãos, o conceito da unidade, da concordância, você vai ver que a concordância não tem muito a ver
com aquilo que duas bocas concordam, com aquilo que duas ou três bocas concordam. O assunto aonde se aciona a lei da unidade, onde se aciona a lei da concordância. Você vai ver o próximo versículo, no meio desse assunto, o 01 de Jesus, o sniper de Jesus, que era Pedro, é esse nome que dá, porque eu vi o cara que atirou, é sniper, é isso mesmo, que era Pedro, era o 01 dele. Ele faz uma pergunta, e ele pergunta assim, versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ouça-me, meu amado. A lei da unidade, a lei da concordância, ela não se dá por meio de duas bocas que falam a mesma coisa. A lei da unidade, a lei da concordância, ela é acionada onde tem corações disponíveis a viver o perdão, corações disponíveis a viver o amor, porque o verdadeiro evangelho, ele parte de um novo coração. O verdadeiro evangelho, ele parte de um interior, com graça, para perdoar, para amar, para remir, para quebrantar, para saber perder. Não é o quanto que duas bocas concordam biblicamente, mas é onde se tem um coração para Jesus poder estar no meio, e a autoridade do céu começa a ser liberada sobre um ambiente. Eu sempre uso a experiência de matrimônios, as pessoas até me rotulam que eu falo muito de casamento. Não se trata de falar muito de casamento, é porque, irmãos, você já parou para perceber que a Bíblia manda você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Não tem uma orientação para você amar os próximos na Bíblia. Não tem mandamento para você amar os próximos. A Bíblia manda você amar o próximo. Por quê? Porque o difícil é amar o próximo. Se você amar o próximo, não precisa mais mandar ninguém amar os outros, porque conseguiu amar o próximo, mudar ali para frente, tudo é fichinha. Você vai trabalhar, ama o próximo lá no trabalho para você ver. Vai estudar, ama o próximo no estudo. E para aqueles que é casado ou são casados, quem é o próximo mais próximo? Por isso que ali é o laboratório do amor. Quem consegue amar o próximo, dali para frente é fichinha. E quando a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, a lei da unidade 01 é o matrimônio que ensina. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher. Vão ter que entrar em concordância. Mas não entrar em concordância só sobre coisas que vão adquirir. A concordância, a lei da unidade, que faz você ligar na terra e o céu responder, é se nesse matrimônio tem corações quebrantados. Não é o quanto que o marido sabe de Bíblia, não é o quanto que a esposa tem de dons, é o quanto de coração se tem para responder a uma unidade, para o céu devolver a autoridade. Eu ainda gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Experiência que eu tive. E quero fazer isso aqui também. Você que é pastor, você que é pastora, feche os seus olhos um pouquinho, por favor. Eu queria que você pensasse sobre 3 pessoas na sua igreja. Eu não vou nem falar da sua esposa, nem da sua família. Não sei que seja essa da família seja um obreiro na igreja, mas pense em 3 pessoas na sua igreja que você tem confiança total. Que se você fosse transferido para um outro estado, para uma outra nação, e pudesse levar 3 pessoas junto com você para abrir o ministério, essas 3 pessoas você cataria e levaria junto. Abre os seus olhos agora, por favor. Pergunta: essas 3 pessoas são as que mais sabem Bíblia na tua igreja? Não. Porque o evangelho não é o quanto que você sabe de Bíblia. O evangelho é o quanto de coração se tem. O quanto que Jesus conquistou de um coração.
é quanto de coração, o quanto que um coração foi tocado por Deus. O quanto que um novo coração aqui dentro governa a minha vida. Porque não é o quanto que se sabe de Bíblia, é o quanto de coração que se tem para responder para Deus. Porque a unidade, a lei da concordância, o céu responde, irmãos, aonde tem coração rendido. É mais do que saber Bíblia. Tem gente, irmão, que sabe o nome de Deus no hebraico, no mosaico, no arcaico e no aramaico, e não consegue se relacionar direito. Não consegue construir. E é tão interessante que o assunto de autoridade para Deus responder, para o céu responder, Jesus entra no campo da área do perdão. E o próximo capítulo, ou próximos versículos, vai falar, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, aqui no versículo 23, tem um subtítulo que diz a parábola do credor incompassivo. Não precisa nem ler, que você sabe, amém? Você conhece essa parábola? Quando Jesus está tentando explicar sobre a morte eterna, da qual eu e você fomos salvos. Sabe, irmãos, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Importa pensar que eu e você, irmãos, a pessoa não nasce com a possibilidade de ser condenado. A pessoa nasce com a possibilidade de ser salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê não será condenado. O que não crê, como é que diz? Já está condenado. Porque você já nasce em estado de condenação. E quando Jesus tenta explicar essa realidade, o que ele faz? Ele levanta uma parábola, tentando mostrar na parábola o que significa o perdão que eu recebi, ganhando a eternidade. Então ele traz uma pessoa que tinha uma dívida impagável com o seu credor, não tinha como pagar. Ele ia pagar com a própria vida, ele ia ser preso, ficar na cadeia o resto da vida. E quando ele chega para esse credor, ele se humilha, ele diz: seja generoso comigo, me perdoa. E ali ele se relaciona com perdão, com quebrantamento. E o que acontece é que ele é perdoado, e ele é preso, e ele foi livre. Mas eu e você sabemos que depois Jesus tentando explicar que qualquer perdão que me seja solicitado, por mais difícil que seja, ele não se compara com o perdão da eternidade que eu ganhei. Porque todo perdão que eu der nessa vida vale para essa vida, mas o perdão que eu recebi de Deus me conferiu a eternidade. Então não há nenhum perdão que eu precise dar que se compare com aquele que eu ganhei. Então ele coloca a saída desse camarada que ficou livre. Agora ele encontra uma pessoa que era devedor dele, agora inverteu a posição. Ele era o credor, o outro era o devedor. E o que acontece? Agora o perdão já não estava mais presente, o quebrantamento já não estava mais presente. Agora ele estava aqui em público, negando um perdão que ele clamou dentro do seu quarto e recebeu. Que é exatamente o que às vezes acontece com a gente. A gente tem a capacidade, irmãos. Quem aqui que dirige, que já deu uma ratada no trânsito? É uma ratada, está certo? Uma errada. E quem aqui que dirige, que alguém que deu uma ratada na sua frente, você já buzinou? Porque a gente buzina para aquele que fez o que a gente já fez e ganhou perdão. Então ele coloca essa pessoa que devia sei lá quantos denários, só que ele não quer se relacionar com perdão, com quebrantamento. E o final desse homem é que ele vai preso. Mas uma das coisas mais interessantes para mim nessa parábola é a
A discrepância da lógica. A discrepância da lógica humana. Porque quando ele era o devedor, quando ele estava todo errado, quando ele estava sem razão, ele foi solto, ele foi livre. Agora, na outra realidade, irmãos, embora ele tenha negado o perdão, mas quem é que estava com a razão? Era ele. Quem era o justo na situação? Era ele. Quem era o injusto? Era o outro. Quem estava com a razão? Ele. Quem estava certo? Ele. Quem era o justo? Ele. E ali ele acabou preso. É uma incoerência muito grande, porque Jesus estava tentando explicar que o céu não trabalha para me dar razão, o céu trabalha para me fazer livre. Uma liberdade interior, que o perdão que eu recebi do lado de fora, ele promove algo no meu interior, que me coloca num lugar de liberdade, e essa liberdade me confere autoridade, aonde eu ligo aqui o céu responde. Ainda que eu não saiba tanta Bíblia, ainda que eu não saiba tanta Bíblia, porque tem gente, irmãos, que quanto mais sabe de Bíblia, mais chato fica, menos amigo tem, mais briga. Se torna uma propaganda enganosa da própria Bíblia. Porque quem está no lado pensa, se for para ficar assim, não quer nem aprender o hebraico. Porque o que sabe de Bíblia é para criar Nárnia, é para criar bagunça, não constrói, aquilo não cria relacionamento, não constrói uma comunidade saudável. Porque o Evangelho não é o quanto eu sei de Bíblia, o Evangelho é o quanto que eu tenho de coração, o quanto que o Senhor me conquistou interiormente para responder no horizontal, para me tornar confiável. Porque, irmãos, amado por Deus eu já sou. Você não precisa fazer nada de bom para ser amado por Deus, e nem de ruim para ser menos amado por Deus. Deus não tem problema de te amar, Deus não tem problema de me amar, Deus tem problema de confiar em mim. Porque Deus ama todos, mas não confia em todos. É com relação ao dinheiro. Deus não quer me dar o dinheiro, Deus quer me confiar o dinheiro. Deus não quer me dar dons, Deus quer me confiar os dons. Deus não quer me dar revelação, Deus quer me confiar a revelação. O quanto que eu tenho de coração para responder para isso. Porque o céu não contabiliza muito, eu sempre digo isso. O céu, irmãos, não contabiliza muito se eu estou certo ou se eu estou errado. O céu contabiliza como eu me comporto quando eu estou certo e como eu me comporto quando eu estou errado. Porque isso aqui tem a ver com o coração. Porque às vezes, irmãos, você pode estar, uma pessoa às vezes pode, numa situação, ela está errada. Mas o coração dela se entrega, se comporta de um jeito que o céu aprova. Já no outro caso, você pode ter alguém que está certo na situação, que está na razão na situação, mas se comporta de um jeito que o céu reprova. Porque o Deus trabalha para me ser livre. Eu sempre digo, quando eu e a Lulu estamos discutindo, porque crente não briga, né? Casal crente não briga, tem uma relação intensa. E quando nós temos uma relação intensa, irmãos, não importa o motivo da briga, a dinâmica é sempre a mesma. Ela está do lado de cá, tentando provar para mim que ela está certa e eu estou errado. Eu estou do lado de cá, tentando provar para ela que eu estou certo, ela está errada. E o Espírito Santo fica sentado numa cadeira, esperando alguém escolher ser livre. Ele fica ali. De repente mesmo estando certo, escolhe estar errado.
só para trabalhar para a paz, para a unidade. A esse o Espírito Santo confere liberdade, autoridade. O céu responde as coisas para ele. Eu sempre digo que todo casamento tem aquele cônjuge que é muito bom de argumentar. Ele pode estar até errado com força. Ele está errado até começar a discussão. Quando começa a discussão, ele vai, dá um nó e fica por cima e vence a discussão. Que ele é bom de argumento. E normalmente esse sabe mais Bíblia. Aí se calça com... Eu sempre faço uma alusão a essa luta do MMA. Quando o lutador, tem aquele lutador que finaliza o outro. Não sei se você já ouviu isso. Quando um lutador finaliza o outro, é que ele dá um nó no seu oponente de um jeito. Quando a pessoa não consegue mais se mover, ele vai apertando, e quando a dor é insuportável, aquele que está todo enosado e não aguenta mais a dor, sabe o que ele faz? Ele usa uma das mãos, ou um dos pés que está livre, e ele bate assim, bate em algum lugar. O juiz vem, abre a luta e diz: olha, ele não suportou mais, deu a vitória para você. Nem acabou o tempo, mas ele escolheu que ele perdeu. Tem discussão de marido e esposa que é assim. Tem aquele cônjuge que ele pode estar todo errado, irmãos, mas ele tem uma habilidade na hora de discutir. Ele vai, até que ele dá um nó no outro, e quando o outro não suporta mais, o outro bate assim, diz: ah, você ganhou. Eu estou todo errado. Eu nem sei porque comecei essa discussão, eu já estava errado. Como que eu não vi isso antes? Fôlego, água, respira, sai. Fica com a razão. Mas é muito interessante. Sempre é esse cônjuge que tem mais dificuldade de dormir, que tem dor de cabeça, dói o estômago, dói a coluna. Ele está sempre certo, mas ele não é livre. Ele não é livre, ele não tem um coração. E o Evangelho, irmãos, não é o quanto que eu sei. O Evangelho é o quanto de coração eu tenho para responder para as coisas que eu sei. O Evangelho é o quanto de coração que eu tenho para responder para o Senhor. Porque senão, irmãos, eu vou usar a Bíblia ao contrário. Por isso que no próximo capítulo, é o capítulo 19. Não sei se está assim na tua Bíblia, mas normalmente é depois do 18. E sabe no capítulo 19 o que vai fazer? Sabe o que vai aparecer ali? No capítulo 19, Jesus vai falar sobre o divórcio. E você já sabe. No divórcio, algumas pessoas chegam com a Bíblia para mostrar para Jesus que o divórcio estava legitimado, que o próprio Moisés escreveu na lei e permitiu carta de divórcio. E Jesus falou: é verdade, isso mesmo. Por causa da dureza do vosso coração é que está escrito. Porque também tem versículo bíblico para o incrédulo viver dentro da igreja. Por causa da dureza do coração. Vocês usam a Bíblia. Se você usa a Bíblia a partir da dureza do coração, você se separa. Se você usa a Bíblia a partir de um coração que responde para o Senhor, você se une. Porque o Evangelho não é o quanto que você sabe. O Evangelho é do quanto que o coração que você tem para responder ao próximo, como resultado de uma resposta ao Senhor. Porque o Evangelho, irmãos, ainda é a partir de um coração. Eu falei essa semana, não sei se é porque estou falando tanto, mas eu gravei um videozinho essa semana falando sobre isso. Sobre quando que eu me assustei quando eu vi um médico falando sobre água. E eu sempre fui o tal do cara que entendia água como H2O. Eu aprendi na escola, irmão, que água era H2O. Agora não é só mais H2O, não. Agora a água é tanta coisa que se você pagar R$50 uma garrafa ainda é barato.
Porque a água é H2O, tem temperatura, tem alcalinidade, tem pH, tem tanta coisa, meu Deus. E tinha um médico explicando, um vídeo, um tempão explicando sobre o que é uma água. Eu estava dizendo, esse médico que tanto sabe explicar sobre a água, se ele não tomar água, irmãos, ele morre desidratado. E eu e você, que sabemos que a água é só H2O, muitos daqui só sabem isso, e eu sei que o oxigênio, o H, ainda estou para saber o que é. Mas com o pouquinho que eu sei, se eu beber água, eu fico hidratado. Porque a água da palavra não é o quanto que você sabe, é o quanto que ela hidrata o teu coração. O quanto que ela te hidrata. Tem pessoas que sabem que a água da palavra, irmãos, é só H2O. Eles têm um coração hidratado. Tem pessoas que sabem tanta coisa e o coração não é hidratado. Porque o evangelho é a partir de um coração. Hebreus, irmãos, em Hebreus, Deus chama a atenção dos hebreus na sua carta, se reportando quando o povo endureceu o coração no deserto contra Deus. Está em Hebreus capítulo 3, se você puder abrir para mim, por favor. Capítulo 3, versículo 10. Se você puder colocar aqui, eu lhe agradeço, irmão. Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 10. Olha aqui, irmãos. Diz assim, se você quiser ler aqui. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram aonde? Não diz que erra na teologia, irmão. Não diz que erra na teologia. Diz que erra onde? Erra no coração. Porque para Deus o verdadeiro evangelho é a partir de um coração. Estes sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Pode saber a Bíblia toda, mas não conhece os caminhos de Deus. Que é a partir de um coração para Deus. Que responde para o próximo como resultado daquilo que conhece de Deus. Versículo 11 e 12. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pode continuar na igreja, pode continuar pregando, fazendo a obra de Deus, mas já se apartou do Deus vivo, porque o Deus vivo, irmãos, nutre um coração. Agora volta para o versículo 10, por favor, para entendermos qual que é a proposta maior. Por isso me indignei contra essa geração, estes sempre erram no coração. Por que o foco de Deus é no coração? Por causa do versículo 11. O versículo 11 é uma das coisas mais fortes que tem. O versículo 11. Assim jurei na minha ira. O que está? Não. Irmãos, o que você sabe da Bíblia na sua cabeça é uma coisa. O quanto que ela já penetrou o teu coração é que te dá descanso. Se o que você sabe de Bíblia não te dá descanso, seja sincero com você, seja verdadeiro com você. Se você, na sua vida, se você deita na sua cama, se você sente uma serenidade interior, se você tem alegria de ficar com você mesmo, se as pessoas mais próximas, mais íntimas de você, têm em você também um descanso, glória a Deus. Se você é símbolo de segurança, glória a Deus. Ou se alguém, quando precisa saber Bíblia, pergunta para você, mas quando precisa se sentir seguro, se aparta de você.
A nutrição do coração. É aqui que eu encontro descanso. Sabe? Em Gênesis, irmão, põe lá para mim. Gênesis capítulo 3, eu acho que é 3. Eu marquei aqui. Gênesis 3, 17. Coloca lá para nós. Gênesis 3. E Adão, irmãos, olha aqui que fica mais fácil. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Em fadigas. Então pensa sobre isso. Versículo 19. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma outra tradução diz que do suor do teu trabalho. Olha, irmãos, entenda, o que é o resultado da queda? A queda, o pecado que endureceu o coração do homem, o coração adâmico, o coração endurecido. Quando ele cai, Deus vem e diz para ele: agora, em fadigas, você vai viver em fadigas, você vai comer o teu pão, em fadiga o seu trabalho, do suor do teu trabalho. Irmãos, Deus não disse assim: Adão, agora, como resultado da maldição, você vai trabalhar. Você vivia numa rede aqui no Jardim do Éden, agora eu vou te dar trabalho. Não, irmãos. Trabalhar ele sempre trabalhou, mas não tinha fadiga, não tinha estresse. Sabe, ele desfrutava do que ele fazia, ele tinha prazer no que ele fazia, ele tinha alegria no que ele fazia. Nós estamos no café de pastores, não estamos? Quantos pastores hoje afadigados com a igreja? Afadigado com o ministério. Suando para exercer o ministério. Não, irmãos, eu não estou falando de não ter problema, eu não estou falando de não ter dificuldade, eu não estou falando de não ter trabalho. A queda não trouxe trabalho, a queda trouxe a fadiga. Por isso, quando eu nasço de novo, a partir de um novo coração, quando eu vou voltando para Jesus, eu vou tendo desfrute no trabalho, não fadiga. Eu não vivo do suor do trabalho, eu vivo do trabalho. Eu já falei isso aqui e vou repetir. 80% hoje dos pastores que estão afadigados, entristecidos, adoecidos, desse 80% que está assim, 80% deles que estão afadigados, entristecidos por causa da própria igreja. Das pessoas na igreja que traem, que ferem, que são injustos. E eles estão adoecidos. Agora eu pergunto, irmãos, você imagina, se eu chegar, como é que é o seu nome, irmãos? Gessé. Mas se o pastor Gessé fosse mecânico, e eu chegar para o pastor Gessé porque ele está em depressão, e eu pergunto: meu irmão, o que está acontecendo? Estou mal. Mas está mal por quê? Porque eu sou mecânico. Mas qual o problema? Rapaz, só chega carro estragado da minha oficina, eu não aguento mais. Como que você resolve um problema de uma pessoa dessa? Eu chego no pastor Rodrigo, que ele é médico, aí está em depressão, aí eu pergunto: o que está acontecendo? Ele diz: só que eu sou médico, mas o que houve? Só chega pessoa doente na minha clínica, cara. Nunca veio uma pessoa boa para me atender. Como que eu posso estar doente por causa daquilo que eu fui chamado para curar? Então as pessoas na igreja, elas podem me dar problema, mas elas não podem ser o meu problema. Que eu não posso estar doente com quem eu fui chamado para curar. Então tem que um coração livre, sarado, livre,
livre de precisar ter a razão, livre de precisar provar a injustiça do outro, livre de precisar mostrar que está sendo ferido ou traído, livre disso. Para quê? Para quando um parar de trair, um parar de enganar, vai fazer igual o médico, vai dizer, olhar na fichinha, próximo. Um coração curado, irmãos. Um coração sarado. Agora, como que eu progrido nisso? Sendo enganado. Se você já perdoou um perdão numa medida, de uma escala de 0 a 10, numa medida 4, você só pode progredir se aparecer um na medida 5. Só que não precisa viver na relação com as pessoas, mas na relação com Ele, com um coração livre. Não é o quanto que se sabe, é o quanto de coração sarado, resolvido, curado se tem para responder para a obra do Senhor. Porque a queda implica em fadiga. Homens afadigados, mulheres afadigadas, pessoas afadigadas. O que Deus busca, irmãos, no coração é dar um descanso. Por isso que cada vez que eu uso o texto, quando a Bíblia fala para as mulheres, em 1 Pedro capítulo 3, para mim aquilo ali é tão forte, irmãos. Se você puder botar lá, irmãos, por favor. 1 Pedro 3. Pedro 3. Olha aqui comigo. Diz assim, ó, mulheres, sede vós igualmente submitas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece a palavra, não é que não conhece, é que não obedece, pode ser até que conheça, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, seja ganho sem palavra há uma promessa que, se a mulher silenciar, ela pode ganhar o marido. Versículo próximo. Ao observar o seu vosso honesto comportamento cheio de temor. Agora vai dizer, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparatos vestiários. Irmãos, qualquer mulher de 40 anos hoje está mais bonita do que quando tinha 20. Só que a Bíblia diz que a beleza da mulher não seja no aparato dos cabelos, não seja no frisado do cabelo, nos adereços das roupas. Versículo próximo. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, nós não estamos dizendo que vamos deixar a mulher feia. Quer deixar a mulher feia, deixa tu. A minha, quanto mais bonita eu consigo deixar, eu deixo. Porque no passado, pegaram esse versículo, o que fizeram? Eu já fiz o que fizeram no passado. Eu, quando saí da igreja católica, um grupo de irmãos tentaram nos ajudar. Irmãos, foi questão de 30 dias. Eu arranquei todos os brincos da Lulu, arranquei o colar, arranquei os batom, arranquei a maquiagem. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa, deixei feia que só que agora parecia estar santa. Aí eles viram que não adiantava, irmãos. Não adiantava deixar a mulher feia pelo lado de fora, tirar a belezura do lado de fora, mas não amarrar o veneno da língua, não amarrar a rixosidade do seu interior, porque não é o quanto que a mulher fecha a boca, é o quanto do coração entra junto nisso. Porque senão a esposa vai para um culto de mulheres, e uma pastora, ela prega sobre esse versículo, ela volta para casa entendendo que se ela fechar a boca, o marido vai mudar. Aí o marido faz uma coisa que ela não gosta, ela põe a mão na boca, fecha, segura e já olha e diz, mas não mudou. Porque não é o quanto que fecha a boca, irmão, é o quanto do coração se submete a essa verdade de Deus. É o quanto que no seu interior vai nutrindo uma submissão a palavra, o senhorio de Jesus.
E quer o marido mude, quer o marido não mude. Ela não está num objeto de troca. Ela está entrando naquilo que Deus estabelece. E quando ela prossegue nisso, nessa submissão no seu coração, essa nutrição, serenidade interior, que Deus diz: eu tenho esse lugar para você. Versículo próximo. Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Esperavam onde? Não esperava no marido, esperava em onde? Estando submisso ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes praticando bem. E agora, irmãos, que vem a grande promessa da mulher, que não é a mudança do marido. Não tendo perturbação alguma. Porque mais do que fechar a boca para ver o marido mudado, Deus está dizendo: se você fizer isso em submissão, eu vou te colocar um lugar de descanso. No coração eu te dou descanso. Porque eu posso transformar ele hoje no príncipe encantado do cavalo branco. E você continua perturbada, com ansiedade, com uma insuficiência toda a vida no interior. E o que eu quero te dar não é um marido mudado. Eu quero te dar uma condição onde você não se perturba com nada. Se ele mudar, amém. Se ele não mudar, também já não faz tanta diferença. Porque você encontrou um lugar e a tua quietude e a tua submissão no Espírito, e esse lugar de serenidade toca os céus. A autoridade vem. Se tem alguma coisa errada na vida dele, então você me deu a matéria-prima para me mexer nele. Porque é uma questão de coração. Não é pegar a Bíblia, botar na cabeça e ir para casa, tentar fechar a boca e ver o quanto que ele muda. Só que isso, irmãos, é um princípio espiritual relacional. Isso não é uma realidade exclusivamente para a esposa. Isso é um princípio relacional. É eu, irmão, sou eu, numa submissão às minhas autoridades. Ponto final. Não quero que esteja certo, não quero que esteja com a razão. Eu vou me submeter ao Senhor, e isso me coloca num lugar em Deus. Que quer errar, erra sozinho. Mas aqui dentro, mano, aqui dentro não tem perturbação. Mas não, irmãos, cada vez que eu choco com alguém, Rodrigo, se eu chocar com você, na minha relação com você, o que me perturba com você, só quieta aqui dentro, se você mudar. E Deus está dizendo: não, tem um princípio, que se você escolhe perder, que se você escolhe submeter, se você entende esse lugar, eu trago uma quietude aqui para o seu interior. Quer o outro mude, quer o outro não mude. Irmãos, pensa comigo. Pense naquela pessoa que você não gostava. Não estou dizendo que você agora a ama, mas ela não é mais um problema para você. Ela continua perto e não te incomoda mais. E não mudou 1 centímetro. E também nem precisa mais mudar. Por quê? Porque quando você vence aqui dentro, o lado de fora já não importa mais. E aquelas que inclusive já mudaram. Por causa que aquilo que ela não podia dar para Deus, você deu no lugar dela. E agora porque você deu, Deus pôde tocá-la. Porque não é o quanto de Bíblia na cabeça, irmãos. É o quanto de coração eu tenho para responder para o Senhor. Isso vai reverberar no meu próximo. E vai me dar descanso. Porque a pureza do coração me dá descanso. Irmãos, toda pessoa que nasce de novo, ela ganha um novo coração. Mas mesmo nascido de novo, ela começa a operar na lei. Por quê? Porque ela ganha um novo coração. Agora esse novo coração precisa ser transferido. Mas ela começa na lei.
Na medida que ela vai crescendo em Deus, ela não vai crescendo em Deus pelo tanto que ela sabe de Bíblia. Ela vai crescendo em Deus por quanto que esse novo coração dela vai assumindo os comandos da vida dela. Você começa na lei. Irmãos, quando Isabel e Maria se encontraram, era a mãe da lei se encontrando com a mãe da graça. A mãe do último sacerdote da lei se encontrando com a mãe do primeiro sacerdócio da graça. Para gerar o sacerdote da lei, Deus foi buscar uma mulher experiente, uma mulher surrada, uma mulher vivida. Para gerar o sacerdote da graça, Deus foi buscar pureza. Porque para andar na lei, o quanto que você sabe, a tua experiência, quanto tempo que você tem de crente, tudo isso vale. Mas para andar na graça, é o quanto de pureza você conserva para continuar vivendo. Porque eu começo na lei, mesmo quando eu nasço de novo. Só que na medida que o meu coração vai sendo nutrido, eu vou migrando para a graça. A Bíblia vai mudando para mim. Quando eu estou na lei de Deus, perdoar para mim é um mandamento. Então se o Miguel me fere, se o Miguel me ofende, cara, eu olho para a Bíblia, eu tenho que perdoar o Miguel. Não é uma opção para mim. Só que eu vou progredindo. Daqui a pouco eu estou mudando da lei de Deus para o Deus da lei. Aí eu vou descobrindo que perdoar já não é mais um mandamento. Perdoar é um direito de eu viver livre de quem me ofende. Porque se você não conseguir perdoar alguém, se nutrir um ódio, mesmo que você não queira, mas nutrindo ódio. Se você quiser essa pessoa longe de você, irmãos, ela pode viver no Japão, mas ela janta com você, almoça com você, toma banho com você. Aí se você conseguir perdoá-la de todo o seu coração, ela pode ser sua vizinha, ela está longe. Porque perdoar na lei de Deus é um mandamento, no Deus da lei não, é um direito. Que eu tenho de ser livre. Porque evangelho é a partir de um coração. E Deus busca pastores, pastoras, segundo o seu. Pastores segundo o seu. Está escrito na profecia que eu busco pastores segundo o meu coração. Não é segundo a minha teologia. Agora, por favor, irmão, não estou pregando contra a Bíblia, amém? Não. Não vou desafiar ninguém aqui, mas eu sou um cara que leio muita Bíblia. Leio. Só que não é o quanto que eu sei de Bíblia. É o quanto de coração que eu vou buscando em Deus para responder para aquilo que eu sei, da maneira de Deus. Em descanso, trazendo descanso, vivendo descanso. Eu queria pedir para você abrir em Êxodo capítulo 4. Coloca lá, irmão. Se você colocar lá, nós vamos mais rápido. Versículo 2. Vou ler, está escrito aqui, ó. Quando Deus chama a Moisés para o ministério, diz assim: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Ele respondeu-lhe, um bordão. Outra tradução diz, um cajado, ou uma vara. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão, ou o cajado, virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Interessante, porque Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, e pega-lhe a cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, ou em cajado, ou em vara. Volta, 5, 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito. E ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele o meteu no peito novamente. E quando o tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Uau! Deus, nesse momento,
Deus estava chamando Moisés e dizendo: você vai ser o libertador. Você vai falar com o faraó e vai dizer ao povo. E Moisés fala: Senhor, o Senhor é invisível. Como que eu falo, como que eu explico para o Senhor lá? Qual o seu nome? Como que vai ser as coisas? Esse meu filho, seu ministério, o que você tem na sua mão? Se eu tenho um cajado, Senhor, uma vara de cajado, um bordão. Então isso vai ser a marca do seu ministério. Joga no chão. Aquilo virou cobra e corria atrás dele. E ele fugia. Aquela cobra fugindo porque ele queria picar ele. Se pega de volta. Virou cajado. Coloca agora a mão no seu coração. Como está? Está leprosa. Coloca de novo. Tira. Como está? Está pura de volta, Senhor. Pois é. Assim será a sua vida. Conforme estiver o teu coração, o seu ministério ou vai ser um cajado ou vai ser uma cobra. Ou seu ministério vai ser um cajado na sua mão, ou ele vai ser uma cobra. Você um dia quer voltar para trabalhar, outro dia quer voltar para o ministério, porque aquilo pica mais do que te dá condição de pastorear. Porque não é o quanto que eu sei de Bíblia, mas o quanto de coração eu tenho para responder, que representa o Senhor. Irmãos, quantos lembram que Filipe ganhou para Jesus um mágico? Quantos lembram disso? Eu posso estar errado, mas eu acho que aquele mágico já era meio obreiro nas cruzadas de Filipe. Porque uma coisa é nascer de novo, outra coisa é ser liberto. Até que o apóstolo Pedro chega. E o apóstolo Pedro libera a efusão, o batismo do Espírito Santo, que a igreja ali não sabia, não conhecia. Quando aquele mágico viu aquilo, o velho homem deu uma puxada lá do fundo e veio até Pedro e disse: Pedro, quanto é que custa para ter esse poder aí, mano? E Pedro disse: cara, você nem pode fazer parte disso. Está em capítulo 8, se eu não me engano. Capítulo 8, eu acho. De Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 22. Já vou direto na resposta de Pedro. Pode botar aqui, irmãos. Olha aqui para nós. Capítulo 8, versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu. Uau! Versículo próximo. Próximo versículo. Travou aí, mano? Pois vejo que estás em fel. Estás em fel. O problema dele não era cobiça. O problema dele não era que ele era um obreiro fraudulento. Irmãos, muitos pastores, líderes que adulteram, o problema dele não é que ele não é um adúltero. Muitos homens que acabaram mexendo no dinheiro da igreja, o problema dele não é que ele não é um ladrão. Pedro não vai falar que ele estava com problemas desses que nós julgaríamos. Ele disse: não, teu coração que está em fel de amargura. Porque a gente erra primeiro no coração, para depois errar com as mãos. Alguém tem mais uns minutos para mim? Isso aqui não está fácil. Alguém tem mais uns minutos? Eu vou pedir para você abrir em capítulo Marcos, no capítulo 4 para mim. Marcos capítulo 4. Eu vou direto, estou falando com homens e mulheres de Deus que conhecem a Bíblia. Então nós não vamos gastar tempo. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Irmãos, não dá tempo de explicar sobre isso, eu até já falei sobre isso. A parábola do semeador, ela é a matriz da Bíblia.
das parábolas da Bíblia. Ela não é mais uma parábola, ela é a matriz de todas as outras parábolas. Por quê? Porque ela vai falar do coração do homem. Nós temos aqui um único semeador, nós temos aqui uma única espécie de semente, mas as respostas da terra eram diferentes. Por quê? Porque está falando do coração do homem. Então o que definia a resposta à palavra de Deus, por incrível que pareça, não era nem a palavra só em si, porque a semente era ótima, o semeador era bom. O problema é que a terra, como que ela respondia? E no capítulo 4, versículo 1 ao 8, Jesus está falando sobre a parábola do semeador. No versículo 10 vai dizer assim, ó: quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Versículo 13, então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo o seguinte: filho, não vá ler as outras parábolas, não vai estudar as outras parábolas, até que você não entenda a parábola do semeador. Se você não tiver um coração, se você não entender que a parábola do semeador é a semente da palavra, e o semeador é Deus, e a terra é o seu coração, todas as outras parábolas vão ser para você só parábola. Não vão ser descortinados os mistérios de Deus. Por isso que no versículo 11 ele diz assim, ó: e lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Agora, se você pegar Mateus, olha o versículo 10 aqui, irmãos. Volta no 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Pense isso comigo. Acabou o ensino sobre a parábola do semeador. Os apóstolos chegam em casa, chamam Jesus de perto e dizem: mestre, sabe a parábola do semeador? Sei. Fiquei feliz que você estava animado com ela. Disse: não, a gente deu glória a Deus, aleluia, porque a gente é apóstolo, precisava manter o status, mas ninguém entendeu nada. O senhor pode explicar para a gente? E Jesus vai explicar. Só que Mateus capítulo 13, se o irmão puder colocar lá, Mateus 13, também Mateus relata a parábola do semeador. E vai falar coisas que Marcos não falou. Vai falar coisas que Marcos não falou. Do versículo 1 ao 8 vai falar sobre a parábola do semeador. No versículo 10, irmãos, coloca lá para nós. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábola? Versículo 12. Pois 11, perdão. Ao que respondeu: porque a vós outra é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não é conhecido. Pois aos que têm, se lês, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábola, para que vendo não venham, ouvindo não ouçam. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e o quê? E entendam com o... Meu Deus! Entendam com o coração, irmão, não é entender com a cabeça. Entender Bíblia com a cabeça se torna mais um litigioso. Mas os que entendem com o coração se convertem e são curados. Mas Senhor, por que o Senhor prega para eles em parábolas? Jesus responde: eu falo para eles não entender. Meu Deus, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: eu passei o dia todo falando para eles não entender. É no mínimo intrigante isso aqui. Mestre, o Senhor quer dizer que passou o dia todo falando uma coisa propositalmente para eles não entenderem, e nós preocupados aqui. Por que o Senhor fala para eles não entenderem? Porque o coração deles é endurecido.
Agora importa, irmãos, por que eu abri aqui? Porque em Marcos revela que os discípulos chegaram em casa, os apóstolos, e perguntaram: Senhor, explica para a gente que a gente não entendeu. Mateus revela que agora eles fazem outra pergunta para Jesus e dizem: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas para eles? Porque os discípulos se reuniram depois da explicação e pensaram algo e disseram em si: gente, nós que somos discípulos, nós que somos apóstolos, só entendemos porque ele explicou. Agora imagina aquele povo não entendeu nada. E eles ficaram tão preocupados e foram até o Senhor. E o Senhor disse: preocupa não, eu falei para eles não entenderem mesmo. Por que o Senhor falou para eles não entenderem? Eu falei para eles não entenderem pelo seguinte motivo: eu vi que o coração deles está endurecido. Então é melhor que eles não entendam, porque se eles entenderem, eles não vão responder. Então eles não entendendo e não me respondendo, eles não me devem nada. Mas se eles entenderem e não me responder, eles vão ficar me devendo, então eu protejo eles na ignorância. Então eles vão discutir teologia, eles vão falar coisas. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? A revelação não traz quebrantamento. É o quebrantamento que traz a revelação. É o quebrantamento que descortina os nossos olhos. Irmão, Jesus falou com os discípulos de Emaús, pregou para eles, os olhos não tiveram abertos. Quando Jesus senta com eles para comer, que consegue acessar o coração deles, os olhos deles são abertos. É tão interessante o encontro de Jesus e discípulos de Emaús, porque ali os discípulos estão tentando provar para Jesus que ele está morto, e Jesus tentando provar para eles que ele está vivo. Porque até que o coração não seja acessado. Irmãos, aqueles discípulos estavam decepcionadíssimos com o que viram. Por mais que Jesus pregasse a Bíblia, o que eles tinham para pregar desanimava quem ouvia, por causa que o coração deles não respondia. Senhor, mas eles não estão entendendo nada. Jesus disse: é louvável a preocupação de vocês, mas não preocupa não, porque deles que não estão entendendo, eu não espero nada. Agora de vocês que estão entendendo, de vocês eu espero. Então não vai para a internet e bater em quem não está entendendo, irmãos, porque de quem não está entendendo, Jesus não espera nada. Ele espera de quem está entendendo. Porque se eu estou entendendo, eu já tenho coração para responder. Se eu não responder, é porque eu resolvi endurecer o coração de novo. Porque um coração sarado, um coração que responde, ele vai continuar, irmãos. Ele não vai brigar para ter razão. Ele não vai brigar para mostrar sabe, irmãos, cada vez, meu Deus, cada vez que eu e a Lulu temos um embate, é natural. Eu quero provar que eu estou com razão, e ela também quer provar que ela está com razão. Só que quando os dois conseguem se munir muito bem de argumento, a gente entra num segundo estágio de tentação, que é um dos piores que existe. Por quê? Para mostrar que ela está sendo injusta comigo, para provar para ela que ela está me negando uma consideração, uma gratidão, uma reverência que eu mereço, ela não está dando. Para provar para ela que ela está dando o que eu não mereço e não está dando o que eu mereço, então eu sou tentado a mostrar para ela o porquê disso. Aí eu vou dizer: sabe por que você é injusta nessa coisa? Porque olha, eu já te fiz isso, eu já te dei isso, eu já te entreguei isso, por você eu já sofri isso,
Por você eu já passei isso. E eu passo, irmãos, nesse momento a falar tudo que eu já fiz, tudo que eu já dei, tudo que eu sacrifiquei por ela, para mostrar para ela que ela está dando para mim o que eu não mereço e não está dando o que eu mereço. Só que a Bíblia diz que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só, ele não produz uma colheita. Você entende isso? Ele não produz uma colheita. Porque a semente ela tem que morrer debaixo da terra. Ela tem que estar esquecida. Nessa hora eu sou tentado a falar tudo que eu já fiz, que eu já dei, o quanto que eu sacrifiquei. Nessa hora eu destapo todas as minhas sementes, porque tudo que eu fiz mesmo. Tudo que eu dei mesmo. Tudo que eu sacrifiquei mesmo. Eu não fiz porque era fácil, eu não dei porque era fácil. Foi sacrifício de amor mesmo. Só que eu destapo todas as minhas sementes. E eu não tenho colheita, porque se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele não foi esquecido, não tem colheita. Agora eu sofro duas vezes. Eu sofro porque eu vivi muito sacrifício semeando, e agora eu vou viver o sacrifício de não colher, porque eu destapei a semente antes dela morrer. São tentações a ser vencidas. Foi que o apóstolo Paulo, nós não temos tempo para explicar isso, tentou mostrar. Capítulo 11, 1 Coríntios. Ele estava tão ferido com a ingratidão da igreja de Coríntios, que era uma igreja carnal, recebeu tanto de Paulo, e agora estava enchendo o bolso dos falsos apóstolos. E o Paulo mesmo não queria nem a oferta deles. E a Bíblia diz, Paulo se sentiu tão injustiçado. Ele disse, não sou eu um apóstolo? Esses são falsos apóstolos. Vocês estão entregando o coração para quem devora vocês, tirando o coração das mãos de quem nutre vocês, quem amou vocês, quem gerou vocês no Espírito. Eu vou mostrar para vocês, se vocês acham que eles são muitos apóstolos, eu vou mostrar para vocês. Aí ele começa a falar. Ele disse, eu vou cometer a loucura de mostrar para vocês. Eu não deveria fazer não. E ele diz, eu falo segundo a carne. Ele diz assim, agora eu estou sendo carnal, não me copia. Eu vou mostrar porque que vocês são ingratos. Ele começa a falar daquilo que ele já viveu, de naufrágio, de quarentenas menos um, de sofrimento. Ele, se fosse para se gloriar de um homem espiritual, me glorificaria esse, que foi ao terceiro céu, tarará, tarará, tarará. Enquanto ele conta aquilo tudo, só que Deus me enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu pedi 3 vezes e Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que Deus estava ensinando, irmãos? Paulo se sentiu muito ofendido, desonrado, desconsiderado. Paulo disse, agora eu vou entrar na carne, eu vou mostrar para você. E quando ele entra na carne, que ele tenta provar que ele tinha um valor que não estava sendo dado, nessa hora, ele habilita da parte de Deus um demônio para ele entender a graça. Quando você tenta provar para o outro o valor que você tem, que o outro não está dando, é essa hora, irmãos, que a gente começa um processo de habilitar da parte de Deus um demônio para me fazer entender a graça, por exigir do outro uma coisa que Deus não exige de mim. Por isso que o evangelho é muito mais do que cabeça. O evangelho, irmãos, é um coração para responder para o que eu sei. Que usa a Bíblia para unidade. Que usa a Bíblia para continuar. Que usa a Bíblia, que não tenta provar para Jesus que Jesus está morto. Porque é uma questão de coração. Por isso que Deus diz assim, eu vos levei para o deserto, para vos humilhar, para vos provar, para ter fome, para ver o que estava no vosso. É por isso que eu digo, Miguel, Deus não contabiliza quem está certo e quem está errado. Deus contabiliza como eu me comporto quando eu estou certo, como eu me comporto quando eu estou errado. Porque quando eu caio numa esfera de deserto,
revela o coração de quem trai e de quem é traído, de quem ofende e de quem é ofendido, de quem engana e de quem é enganado. No litígio, o coração dos dois vem para fora. O deserto vinha mostrar o quantos que eles estavam fora do Egito, pelo lado de dentro, não só pelo lado de fora. A pureza do coração traz descanso. Um coração novo traz descanso, não tendo perturbação alguma. Irmãos, não caia na tentação de julgar se eu vivo ou não vivo isso. Eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Irmão, se você estiver na rua certa, não faz mal se você derrapa. Se você derrapar, Deus arruma o teu carro, te põe de volta na pista. Agora, se você estiver na rua errado, até o diabo ajeita para você não derrapar. Porque é um descanso. Deus, irmãos, não precisa de pastores que saibam muito a Bíblia. Deus precisa de pastores que mantenham uma igreja saudável. É a saúde emocional da igreja. Por isso que os cultos estão bombando. Eles estão falando de saúde emocional. Aí tem gente pagando uma fortuna para ir numa palestra ouvir tudo que a Bíblia já diz. Não, irmão, deposita no gasofilácio da igreja, irmão, em nome de Jesus. Me perdoe os coaches que são de Deus. Se você é um coach de Deus, você não vai se ofender com o que eu estou falando. Aliás, você é que vai concordar comigo. Porque os falsos é que te colocam em apuro. Assim como os falsos pastores nos colocam em apuro também. Mas, irmãos, a Bíblia, ela já nos traz todo ingrediente. Quer se estabilizar emocionalmente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe, você já ouviu falar em toque? Todos nós temos. O que muda é a intensidade disso. Dependendo do grau, chega um ponto que você começa a ferir sua vida social. Mas todos nós temos toque. Pessoas já perceberam, outros só a gente sabe que tem, vai por aí afora. Assim como a bipolaridade, você já ouviu falar na bipolaridade? A bipolaridade, irmãos, é uma coisa que todos nós temos. Que é isso que arrebenta a gente. Que a gente consegue ser tão amoroso numa hora, daqui a pouco dá um coice. A gente consegue fazer igual vaca holandesa. Dá 14 litros de leite, depois chuta o balde. Igual um zagueiro que o Flamengo tinha, o Júnior Baiano. Tirava a bola do atacante como ninguém tirava. E dava para o atacante de volta do mesmo jeito. Por causa da nossa bipolaridade. Por causa da nossa instabilidade emocional. Por causa da pressão, não conseguir responder. Agora, uma bipolaridade, que é um dos sintomas mais fortes da depressão. Quando está em alto grau, todo mundo vê mesmo. Aí tem que tomar remédio. Mas todos nós temos. Você sabia que a Bíblia fala sobre bipolaridade? Coloca lá Tiago, irmãos, capítulo 8, por favor. Capítulo 8, não, acho que é capítulo 4. 8 nem tem. Capítulo 4, acho que o versículo que é 8. Capítulo 4, coloca lá. Tiago. Olha lá, irmão, lê aqui comigo. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo duplo ânimo dobro. O que é? Uma hora o ânimo está lá embaixo, outra hora o ânimo está lá em cima. Essa bipolaridade emocional. Você que tem isso, procure um psiquiatra. Você que tem isso, busca psicanálise. Você que tem isso, vai fazer terapia. Você que tem isso, vai gastar dinheiro com psicólogo. Você que tem isso, pastor, você é contra o psicólogo? Não, irmão. Você é contra o psiquiatra? Já fui, já me consultei, tomei remédio. Por favor.
Irmãos, entenda uma coisa. Quando a gente fala uma frase ou outra para chocar, para despertar, no mínimo a pessoa pensar sobre isso. Deus não se ofende quando eu tomo remédio. Deus só olha e diz, meu filho, não precisava, se você acreditasse um pouco mais. Então Deus não se ofende, irmão, se eu vou fazer terapia. Miguel, você já viu que hoje, quantas pessoas fazem terapia? As pessoas que mais equilibradas são aquelas que fazem terapia. Por quê? E o que o terapeuta faz? Nada, ele só escuta. Porque as pessoas só no falar vai se descobrindo. E por que isso? Por que estamos enriquecendo os terapeutas? Porque não temos mais uma mesa, não temos mais família, porque a família sempre cumpriu isso. Mas não almoçam mais junto, não tomam mais café junto, não conversam mais, não se ouvem mais, vai dar dinheiro para o terapeuta, estabelece o padrão de Deus distorcido. Então eu não devo ir num terapeuta? Devo. Então por que você está falando o que falou? Porque, irmãos, entenda uma coisa. O reino de Deus, ele trabalha com o mal menor. Na ausência do bem, o mal menor é o melhor que tem. Sabe quando o apóstolo Paulo diz, se for para se abrasar, o melhor que case? Ele não está dando orientação de uma vida abençoada. Ele está fazendo uma distinção entre o mal menor e o mal maior. Ele está dizendo o seguinte, já que você não consegue segurar esse impulso sexual, vocês dois, já casa, meu filho. Casa, fica com esse demônio só no teu casamento. Vai espalhando, não. Sabe, irmãos, quando a prefeitura vem e diz para o usuário de droga, olha, se você vai continuar se drogando, pega essa seringa descartável. Se mate sozinho, não põe outras pessoas nesse meio. Aquele dia, a assistência social da prefeitura, ela não está apoiando a droga, irmãos. Mas ela está fazendo uma distinção entre o mal maior e o mal menor. A terapia, irmãos, a família, se ela voltar a ser família no padrão de Deus, os terapeutas vão cuidar dos ímpios. Voz de duplo ânimo. Limpar o coração. Dependendo da minha situação, eu vou tomar remédio, vou. Dependendo da minha situação, eu vou buscar um profissional que possa me diagnosticar e me dar um curso. Vou. Eu não vou ter orgulho mais. Eu já tive orgulho uma vez, por isso que eu caí em depressão. E eu não vou ter orgulho. Se eu tiver que agora bater na porta do psiquiatra que está me assistindo, mesmo que ele venha me humilhar, eu vou lá, meu irmão. Não tem problema, se tiver que ir, eu vou. Mas existe um padrão bíblico, irmão, se a gente tiver coração para se render a Ele. Porque a Bíblia, ela é mais do que saber na cabeça. Ela é ter um coração. Porque a vida no reino começa a partir de um novo nascimento. Um novo coração.